Controle de diabetes na gravidez? Até quanto que você, mamãe, precisa se preocupar com isso? Fique comigo até o final desse vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações para receber todas as novidades. A hiperglicemia, que é a elevação dos níveis de glicose na gravidez, afeta os filhos dessas mulheres de várias formas, inclusive até a idade adulta, expondo essas crianças a um risco maior de obesidade, diabetes e síndrome metabólica. O que eu vou falar hoje para vocês está baseado em duas publicações: o Consenso Brasileiro de Manejo de Diabetes Gestacional, de 2019, e também uma publicação do American College de Obstetras e Ginecologistas sobre o diabetes pré-gestacional. Eu vou então falar sobre duas situações: a grávida que se descobre diabética ao longo da gestação, ou então aquela mulher que já é diabética e então engravida e vai passar por uma necessidade maior de controle durante todo o período gestacional. Aproximadamente 16% das gestantes têm diabetes gestacional e em até 2% das gestações esse diabetes é prévio à gestação. Todos os dias praticamente eu atendo uma gravidinha com diabetes, por isso então eu resolvi falar sobre isso com vocês e pontuar o que é importante a gente destacar. Um diabetes, então, pré-gestacional seria o quê? Aquela paciente que já tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 e já faz tratamento, ou mesmo aquela que, durante a gestação, a primeira glicemia dela já dá maior ou igual a 126, ou se no teste ela passa de 200. Então, nessas situações, a gente considera que esse diabetes já existia também antes da concepção. Já o diabetes gestacional, então, é aquele que é descoberto ao longo do período da gravidez. Quais são os fatores de risco para ter diabetes gestacional? Então, tem algumas questões importantes. Claro, a idade, o excesso de peso, então o IMC maior que 25, história familiar de diabetes, especialmente se essa história familiar for do lado da mãe, história de ovários policísticos, síndrome de ovários policísticos. Se essa paciente já teve um filho com mais de 4 quilos, que a gente considera então macrosomia fetal, muito provavelmente ela já teve um diabetes gestacional numa outra gestação. Se ela tiver acantose nigricans, que são aquelas manchas escuras que aparecem em axila, pescoço e virilha, que eu já falei também em outro vídeo. Se ela for hipertensa, se ela tiver um nível de hemoglobina glicada maior do que 5,7 ou se ela tiver triglicérides elevado no sangue mesmo antes da gestação. A gestação é uma situação de aumento de resistência insulínica, porque aumentam a produção de vários hormônios, cortisol, prolactina e um importante hormônio que é o lactogênio placentário. Eles fazem uma ação contrária à insulina, o que a gente chama de contrarregulação à insulina. O diabetes gestacional, então, é diagnosticado quando, numa primeira glicemia, essa paciente tiver uma glicemia maior ou igual a 92 e menor do que 125, porque se no primeiro exame ela já tiver 126 ou mais, já é considerada com diabetes tipo 2. Então, o limite máximo é 92 de normalidade, entre 92 e 125, então ela é diabética gestacional. Ou se naquele exame de curva glicêmica, que a gente faz entre 24 e 28 semanas, ela tiver pelo menos um dos pontos alterados, ou o jejum maior ou igual a 92, 1 hora após sobrecarga 180, e 2 horas após sobrecarga maior ou igual a 153. Lembrando que então é entre 153 e 199, porque se na sobrecarga der maior que 200, provavelmente então ela já era uma diabética prévia à gestação, uma diabética provavelmente tipo 2. Lembrando que todas as pacientes devem fazer o teste para diabetes gestacional. Todas as gestantes devem fazer curva glicêmica entre 24 e 28 semanas, exceto se elas já preencherem um critério anterior para diabetes gestacional ou diabetes tipo 2, ou então se ela tiver feito bariátrica. Aí a gente sim deve evitar pelo risco de dumping. Esses valores foram então selecionados porque viram que mulheres que tinham maior do que 92 no jejum, 180 em 1 hora, 153 em 2 horas, apresentavam fetos com peso maior do que o percentil 90 ou com uma gordura corporal aumentada e também um peptídeo C elevado no cordão umbilical, mostrando então uma sobrecarga do pâncreas mesmo no intraútero. Esses critérios que eu citei foram alterados então recentemente e isso vai sim elevar
a quantidade de pacientes com diabetes gestacional, que a gente chama de prevalência. Essa prevalência vem sim se elevando, muita gente tem questionado isso. Por que agora tem tanta grávida com diabetes gestacional? Então os parâmetros mudaram um pouco, por volta de 18% de prevalência de diabetes gestacional. Lembrando que toda paciente que tem o diagnóstico de diabetes durante a gravidez, ela tem sim que ser reavaliada após o parto. Repetir a curva glicêmica após 6 semanas do término da gestação. Por quê? Aproximadamente 50% das mulheres que tiveram diabetes gestacional vão desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Quem tem maior risco? Aquelas que durante a gestação apresentaram uma glicemia de jejum maior que 100, se ela for de etnia não branca, se ela tiver história familiar de diabetes tipo 2, principalmente do lado da mãe, se ela teve um aumento de peso excessivo durante a gestação ou mesmo após o término da gestação, se ela for obesa, principalmente obesidade abdominal, sedentária e se ela teve necessidade de uso de insulina na gestação. Então essas pacientes têm um risco maior sim de terem diabetes tipo 2 no futuro. No consenso do American College, ele destaca informações alimentares em relação às gestantes. Então, não tem essa história de porque é gestante fazer dieta low carb na gravidez. Não deve. Deve sim comer carboidrato, porém carboidratos ricos em fibras de baixo índice glicêmico. No segundo, terceiro trimestre, há uma necessidade de maior ingesta de calorias, por volta de 300 calorias por dia. Então, não dá para fazer uma dieta muito restritiva. A dieta tem que ser de boa qualidade e balanceada. Eles destacam então o quê? Que 40 a 50% da dieta deve ser sim carboidrato, esses carboidratos ricos em fibras de baixo índice glicêmico, 15 a 30% proteína e 20 a 35% gordura de boa qualidade. Então, por exemplo, de 30 a 45 gramas de carboidrato no café da manhã, 45 a 60 gramas no almoço e na janta e 15 gramas de carboidrato nos lanches, nos snacks, por volta de 3 horas de intervalo entre essas refeições. O que é um bom controle do diabetes? Então, as gestantes que acompanham comigo sabem que a gente faz um cartãozinho, uma tabela e a gente tem que estar dentro dessas metas. O que é um bom controle? Então, eu tenho diabetes gestacional, o que eu tenho que fazer? Atividade física que seu obstetra permitir e uma boa alimentação. Vai fazer a glicosimetria capilar e ver. O ideal é que o jejum esteja até 92 e os pré-refeições também. 1 hora após se alimentar até 140 e 2 horas após 120. Se a gente não conseguir esses controles com a alimentação adequada e a atividade física que te for permitida, a gente vai ter que então medicar esse diabetes. Os riscos do mau controle do diabetes são quais? Então, o feto macrossômico, que a gente chama, que é um feto muito grande, com mais de 4 quilos, 4,5 kg, que gera uma distócia de parto. O que é isso? O bebê é muito grande, ele não cabe, não consegue passar por essa bacia, então inviabiliza o parto normal. Hipoglicemia neonatal, que a gente vê com bastante frequência nas pacientes com mau controle. Policitemia, o que é isso? O sangue fica muito grosso, muito denso. É uma causa frequente também de internação do bebê na UTI neonatal. Problemas respiratórios, em geral. Distúrbios hidroeletrolíticos, alteração de bilirrubinas. Fora risco de aborto, malformações, trabalho de parto pré-termo. E também, nesse artigo do American College, ele associa com transtorno do espectro autista. Gestantes com mau controle têm um risco significativamente maior. A recomendação principal, a medida de melhor custo-efetividade, seria uma orientação pré-concepção. Então, a paciente que deseja engravidar, primeiro ir no endocrinologista, controlar bem a sua diabetes, se ela já for diabética, se ela tiver história familiar, se ela já teve um feto macrossômico, vai no endocrinologista, vê como que está a sua glicemia, vê se é possível perder um pouco de peso. Então, esse aconselhamento pré-gestacional é muito melhor do que engravidar e depois tomar um susto, ver que seu diabetes está descontrolado, ver que o rim já está com problema por conta do diabetes, retinopatia nas pacientes que já têm diabetes pode piorar. Então, o aconselhamento pré-concepção é muito custo efetivo. Lembrando que essas pacientes que têm diabetes também têm um alto risco de pré-eclâmpsia. E no consenso há sim a recomendação de uso preventivo de AS 81 mg para prevenir a pré-eclâmpsia nas pacientes com diabetes. O tratamento de preferência é a insulina, tanto para aquela paciente que já tem diabetes tipo 2, vem os antidiabéticos orais,
ou na paciente que descobre na gravidez, o tratamento preferencial é insulina. A gente tem algumas opções, na prática eu vou colocar uma tabelinha também das insulinas que a gente mais utiliza para vocês verem. E ele cita também que pode ser utilizado metformina, que a gente já vem utilizando há bastante tempo, né? E cita também uma outra droga que é o gliburida, mas que no Brasil a gente não usa, mas que ele também pode ser utilizado na gravidez. A via de parto é indicação do obstetra. Indicação formal de cesárea é somente se tiver uma estimativa de peso fetal maior do que 4,5 kg. E o parto também não precisa ser antecipado por conta disso. A paciente que tiver um diabetes gestacional ou um diabetes tipo 2 com bom controle, sem uma estimativa de peso fetal exorbitante, ela pode sim ter o parto dela com 39 a 40 semanas. Caso seja uma paciente com diabetes tipo 1, com nefropatia, já com doença arterial, com mau controle, eles recomendam que esse parto seja antecipado de 36 a 39 semanas, sempre dependendo, caso a caso, discutir com o seu obstetra. A frequência dessas alterações de glicemia durante a gestação vem aumentando e é fundamental que a paciente seja bem orientada, tanto pelo seu obstetra quanto endocrinologista. Se você pretende engravidar e já deu uma olhadinha nos seus exames anteriores e viu que não tá tão legal assim, tem história familiar, tá acima do peso, procure um endocrinologista, um nutricionista para fazer um preparo antes de engravidar. Isso seria o ideal. Caso você tiver já grávida e descobriu que está com diabetes, também não deixe a magia desse momento se perder. Se cuide direitinho e tenha uma chance de dar tudo certo. Um abraço e até mais!